Lembra que eu quero construir uma função próxima de A, mas que agora, nas vizinhanças distinguidas, a composta com as cartas, com as aplicações distinguidas, só tem as singularidades do tipo não degenerada, né? Para poder aplicar o lema de Morse, saber que os níveis vão ser celas ou centros, tá bom? Então, a imagem que eu vou ter é o seguinte, eu tenho aqui o WI, tá aqui o VI, tá aqui o I, não vou carregar mais essa anotação. Tá aqui a foliação. Essa aqui é a imagem do WI, tá? Vou supor que é assim. Tá, vamos supor que aqui tem um ponto de tangência, por exemplo, tá? E depois ele é transversal, né? A folha vem assim, paf, corta transversalmente, tá? Eu tenho Φ, que é a carta folheada, né? Que ele retifica as folhas, ele leva essa folha nessa placa, e essa nessa e tal. Por aí vai, né? E como eu já disse, se eu projetar na última, ele me dá a aplicação distinguida, a submersão, tal que os níveis, né? Se eu pegar aqui um número aqui, o nível dele me dá folha, a placa, né? Nesse aberto. Tudo aqui estou no aberto QI, tá bom? Então, olha só. Eu posso compor, né? Eu tenho aqui o mapa AI, eu tenho o mapa de WI que cai no aberto QI, eu posso aplicar o FI, e eu tenho esse mapa. Esse mapa tem imagem em RN, né? Lembra que isso aqui tem RN. Aqui tem RN. Aqui. Tá bom? Se eu projetar esse mapa, quer dizer, se eu faço isso e depois projeto, né? Estou projetando isso aqui, né? Isso e depois projetando. Tá bom? Porque esse mapa é exatamente fazer isso, né? E fazer isso, né, é a mesma coisa que fazer A e depois vir por πi, né? Porque πi é exatamente esse caminho aqui. Tudo comutativo, né? Então, se eu venho aqui, a Rn pelo φi, e eu projetar na última componente, eu obtenho πi composto com A. Que é esse caminho aqui, mais longo de todos. Até. Tá claro isso? Então, eu vou dar nome aqui. Φ composta com A tem n coordenadas. Então, ele é assim. Bom, primeiro eu vou dizer o seguinte. Pn composto com φ é igual a π. Isso aqui é a comutatividade ali em cima, né? Essa comutatividade aqui. Primeira coisa que eu quero guardar. A segunda coisa que eu quero guardar é φ composta com A. Isso cai em Rn, então tem n coordenadas. A primeira eu vou chamar A I1. A I n-1. E a última coordenada é πi composto com A. Isso é comutatividade daqui. Projetar na última variável é exatamente fazer π composto com A. Projetar na última variável esse mapa significa ver a última coordenada desse mapa. Então, π composto com A é a última coordenada do mapa. Tá bom? Então, qual é a ideia do Haflinger? A ideia é simples, gente. A ideia é simples. A ideia é a seguinte. Esse mapa eu consigo modificar, porque ele vai de um WI com VI, com UI a R. Eu consigo modificar fazendo o seguinte, eu não faço nada aqui, continuo com A, e aqui vira Morse, tá bom? E a modificação está muito próxima de πi composto com A. Esse é o lema da aula passada, tá? Então, eu vou modificar esse cara, eu vou modificar esse mapa, ou seja, isso vai te dar uma modificação desse, né?
Se eu estou modificando a última componente, então vai te dar uma modificação desse, mas que vai estar muito próximo, né? Então, esse aqui vai ter uma pequena modificada na última componente, né? Modificar esse mapa significa modificar a última componente daqui. E depois eu trago pelo FI, porque isso aqui é um diffeomorfismo. Eu trago isso, vai te dar um mapa aqui, que vai ser uma modificação do A. Essa é toda a ideia, tá bom? Modifica S, ou seja, modifica um pouquinho S, só a última componente, ao invés de considerar esse cara, pega um cara muito próximo, ele vai te dar um mapa aqui, que vai estar próximo de φ com A, e depois traz pelo φ, isso vai te dar um cara aqui. Essa é toda a ideia do Haflinger, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer os detalhes. Então olha só. Vamos lá. Então, em W1, só em W1. Então esse é o primeiro passo. Em W1. Em W1, você vai fazer assim. Então, vou supor que só estou em W1. Isso aqui é W1 agora, tá? Então, vou modificar esse. Vou modificar essa função. Eu sei que posso fazer isso porque tem uma função de W1 a R, tá bom? Então, sabemos pelo lema, né? Existe uma função que eu vou chamar de F1, tá bom? Que vai de W1 barra a R, que satisfaz três condições. Quais são as três condições? A, F1 restrito a 1, na parte de dentro, é Morse. Primeiro lema. Primeira parte do lema. Ou uma das partes do lema. B, fora de V1, não modifiquei nada. F1 restrito W1 menos V1 é a mesma coisa que o próprio A restrito a W1 menos V1. Tá bom? Então, aqui virou Morse, aqui não fiz nada. Tá bom? E T e C, 3, C. Tá próximo, né? É F1 menos A é tão pequeno quanto eu quiser. Menos A. Não é A, desculpa. É π1 composto com A, não é isso? π1 composto com A, na topologia CR, é muito pequeno. Delta 1. Delta 1 eu vou escolher depois. Eu posso escolher ele, né? Para todo delta 1 eu posso fazer isso. Lembra que eu estou modificando esse cara, hein? Estou modificando essa função aqui. Né? Por isso que a função está próxima de π1 composto com A. Tá bom? Até aqui tudo bem, né? Eu só estou aplicando o lema. Agora eu vou definir a minha função G. A modificação, lembra, agora eu quero modificar o A, né? Esse aqui eu quero modificar. Esse aqui. Esse que eu quero modificar, em W1. Então eu vou definir G1. Então defina. Vou fazer uma outra cor, inclusive. G1 do disco fechado. Está definido em tudo, mas só vou modificar em W1. Do disco fechado na variedade M, né? Da seguinte maneira. Como? Da seguinte forma. Fora de V1, eu não vou modificar nada. Deixar o próprio A. Fora de V1, não vou modificar nada. E em W1, eu vou fazer aquilo que eu falei. Em W1 eu vou fazer aquilo que eu falei, né? Eu modifiquei esse, introduzi uma função F1, que aproxima, né? Tá aqui, essa primeira parte. E agora eu vou trazer, né? Essa modificação desse, vai me dar uma modificação desse e vou trazer pelo π1. Então, vou fazer, isso aqui vai ser igual a φ1 a menos 1
Estou trazendo, né? Aplicado a A11, A1, N-1, F1. Tá bom? Então, olha, tem aqui o W, o D, né? Tem aqui o D, D barra. Tem aqui o W1, o V1. E tem o 1 aqui dentro, né? Então, olha aqui que eu estou fazendo. Fora de V1, eu continuo com A. Fora de V1, continuo com A. E dentro de W1, eu modifico como eu expliquei. Modifico a última coordenada desse, né? Ao invés de desse, eu estou considerando F1 e trago pelo F1. Claro que tem uma parte onde essas duas funções, essas duas definições estão coincidindo, né? Que é essa parte aqui. Nesse anel aqui, quer dizer, esse anel pertence tanto à primeira definição quanto à segunda definição. Então eu tenho que ver que essas duas coincidem, mas se elas vão coincidir pela construção da F, né? Lembra que a F1 coincide com A no anel, né? Então, essa modificação que é feita aqui, ó, essa modificação que é feita, no anel não tem nada, eu não modifiquei nada. Então, no anel, eu continuo com S, quando eu trago, eu continuo com A. Tá bom? Deixa eu colocar isso algebricamente, eu vou escrever isso, tá? Então, o que acontece? Em W1, você tem que A é a mesma coisa que φA-1, φ1A-1 composto com isso aqui. A1, A1N-1, φ1 composto com A. Tá bom? Essa igualdade é exatamente essa. Se eu passei o φ1A-1, isso implica que A restrito a W1 menos V1 é φ1A-1 composto com A1, A1N-1 e φ1 composta com A coincide com F, né? Com F1. É a condição B lá em cima. Não com F1, desculpa, é com π1 composto com F1, não é isso? Tem alguma coisa aqui que não está dando certo? Ah, aqui não é A. O que eu modifiquei não é A, é π1 composto com A. Aqui não é A, desculpa. Não, tá certo. Então aqui π1 composto com A. Isso. Né? Que o mapa que eu modifiquei foi esse, né? Tudo bem. Então agora sim, é igual a F1. Restrito, né? A W1 menos V1. Tá bom? E isso é exatamente G1. Restrito a W1 menos V1. Né? Pela segunda definição. Né? Tá ao lado esquerdo da equação, aqui. É a primeira definição do G. E o lado direito é a segunda definição. Tá aqui. Né? Então G1 está bem definida. Tá bom? Então G1 está bem definido.
Bom, não vou escrever porque eu quero continuar escrevendo nessa página. Acho que está claro, né? Que esse mapa G1 que eu acabei de definir, ele está bem definido. Tá bom? Porque nesse anel verde aqui, as duas definições coincidem, justamente porque eu pedi isso para F1. Tá? Agora, gostaria que o G1, pelo menos no aberto U1 aqui, o G1 agora ele vai em M, né? Eu gostaria que ele, quando eu componho com π1, ele fosse Morse, não é isso? Eu gostaria que ele fosse não degenerada, tivesse singularidades não degeneradas. Então, eu vou compor com π1. Então, vamos lá. Então, além disso, eu vou fazer π1 composta com G1, restrito ao U1, né, no aberto U1. Tá? No aberto U1, G1 é dado pela segunda fórmula, né? Então, isso aqui é π1 composta com φ1 a menos 1, composta com A11, A1N menos 1, F1, restrito a 1. Tá bom? Mas aí eu utilizo a outra comutatividade, essa aqui. Essa aqui equivale a você dizer que Pn é φ a menos 1. Lembra que φ1, as φ são difeomorfismos, né? Composta com π. Tá? Então, isso dá a projeção na última variável, ou seja, isso dá F1, restrito a 1. Então, o que eu posso concluir? Então, eu posso concluir o seguinte, ó. Eu posso concluir. Vou escrever aqui as conclusões. G1 está bem definida. Está bem definida. Dois. G1 restrito a 1 é Morse. 3. Mais o quê? Eu vou fazer agora a distância de G1 a A, né? Sim, outra coisa. Você sabe pela condição B, desculpa, pela definição de G1, que fora de V1, ele coincide com A. Né? Então, sabemos que G1 restrito ao disco menos V1, ele coincide com A. Então, fora de V1 eu não fiz nada. Eu só modifiquei dentro de V1. Tá bom? Essa é a definição daqui, aqui, isso aqui. Estou falando isso daqui. Definição de G1. Tá bom? Agora, veja bem. Eu sei que F1. Então, eu quero calcular, eu gostaria de calcular a distância entre G1 e A. Tá certo? Eu quero que G1 esteja próxima de A, né? Eu modifiquei A, mas quero que seja próxima. Agora, G1 e A, eles coincidem fora de V1. Então, para calcular a distância, eu só tenho que ver como é a distância entre eles dentro de V1. Tá bom? Então, eu preciso ver dentro de V1. Em particular, se eu vejo como a distância entre eles dentro de W1, eu tenho o que eu quero, né? Porque V1, se ele está muito próximo sem W1, em particular, ele está próximo sem V1, porque V1 está dentro de W1, tá? Só que, dentro de W1, eu tenho essa fórmula, né? Para G1. Dentro de W1, eu tenho essa fórmula para A. A única diferença entre G1 e A está nessa última componente aqui. E essa diferença está próxima. Tudo o resto fica igual. Tá bom?
Então, se eu medir a distância entre G1 e A, e das derivadas, né, tudo vai ficar em função das derivadas de φ, né, das derivadas de φ aqui. Lembra que para calcular as derivadas, para calcular a distância, eu tenho que calcular derivadas, mas V1 é um compacto, né? O único lugar onde eles são diferentes é um compacto. Então, as derivadas não vão dar problema, e esse termo aqui com S, eles estão muito próximos, né? Eles satisfazem ao C. Então, se eu escolher o delta 1 muito pequeno, eu vou conseguir que S e S estejam próximos. Então, vou escrever aqui, isso aqui é menor que delta, menor que epsilon sobre K, escolhendo delta 1 muito pequeno. Essa aqui é uma notação para muito pequeno que vocês podem encontrar na vida, né, na natureza. Então, já deixo registrado aqui. Isso significa que delta 1 é suficientemente pequeno, né? Vocês lembram que eu não escolhi ainda o delta 1 aqui, eu disse que eu ia escolher depois, bom, agora eu escolho. Eu escolho ele para que, se esses dois, esse e esse, estão delta 1 próximos, então esse e esse estejam epsilon sobre K próximos. Tá bom? Então já tenho isso. Essa é a primeira modificação. A segunda é modificar essa função agora. Tá? Então eu tenho aqui o 1, tenho aqui o 2, tá? E agora eu vou modificar a minha função G1 para que ela seja Morse em U2. Tá bom? Faço uma construção exatamente análoga, mas agora eu vou fazer em W2. Tá? O único detalhe aqui importante, lembra que eu fiz essa modificação em W1, né? Agora eu vou fazer em W2, tá? A única coisa importante é que eu quero que ela continue sendo Morse em 1. Quero que continue sendo não degenerada. Mas como ela vai estar próxima, e você sabe que as funções de Morse formam um aberto na topologia CR, tá? Se eu modificar pouco essa função que eu já tenho aqui em G1, em U1, ela vai continuar sendo Morse. Tá? Porque, claro, você tem uma função Morse aqui. Agora você vai modificar para que ela seja Morse em U2. Mas nessa modificação eu poderia mexer e deixar de ser Morse em 1. Né? Mas, como eu sei que as funções de Morse formam um aberto, pequenas modificações da minha função G1, né, elas continuarão sendo Morse em 1. Tá? E depois eu modifico em W3 e assim. Ler detalhes no livro. Então eu vou ter o que está já aqui na proposição. Aqui. Essa parte, né, eu vou modificando a minha função A, né, sempre dividido por epsilon sobre K. Então, em K passos eu termino, porque eu vou cobrir por K abertos, né? Sempre estou me afastando epsilon sobre K, então no máximo estou me afastando epsilon de G, da função G, né? Como ela está próxima, muito próxima de A, e A é transversal à foliação, a função G também vai ser transversal à foliação no bordo, e eu vou ter essa condição que eu queria, né? As singularidades são não degeneradas da composta, tá? A última parte que está faltando, a última coisa que está faltando é você não ter ligação de celas, tá? Mas isso aí você consegue, uma vez que você chega na última modificação, você vai somar um pouquinho, né, para mudar o nível, mas mantendo as mesmas singularidades. Você soma, você faz, no último passo, você faz G, você chega numa função GK, primeiro eu faço G1, G2 até GK, e depois eu tomo G como sendo GK mais delta alfa, onde alfa é uma função BAM, que ela vai valer 1 em tal lugar, 0 em outro, e delta vai ser suficientemente pequeno, tá? E aí eu vou mudar o nível, né? Eu vou manter eu vou fazer que com essa modificação
Os pontos de tangência correspondem a folhas distintas. Lembra que folhas são níveis, né, da função. Tá? Isso está explicado no livro com detalhe, eu acho que ali não precisa, acho que vocês conseguem ler, né, não precisa dar mais detalhe. Tá bom? Então, seria a prova da primeira parte, né? Então, com isso, a gente já tem todo o primeiro caminho percorrido. Já tenho, então, já modifiquei, tenho só centros e celas, e as celas não são ligadas, tá bom? Agora eu quero estudar esse tipo de foliações no disco. Então, essa segunda parte, que é mais rápida, é você mostrar que essa foliação no disco é dada por um campo vetorial. E uma vez que você tem isso, a última parte é você aplicar a teoria de qualitativa de equações diferenciais a campo de vetores no disco, no plano. Então, olha só, vamos considerar uma foliação no disco. Essa foliação é o pullback, né? Pela G, lembra que a gente tem. Lembra que a gente acaba na proposição com uma função, com um mapa G, né? Então, eu vou considerar essa foliação, né? Que é você corta a imagem do G com as folhas de F, né? Isso te dá conjuntos e você faz a pré-imagem pelo G. Né? Essas pré-imagens te dão folhas e você vai ter centros ou celas. Então, vamos considerar uma foliação F estrela em D barra, com finitas singularidades no interior e que no bordo seja transversal. O que significa uma foliação com finitas singularidades? Né? A gente não define uma foliação singular. Então, isso vai significar o seguinte, eu vou fazer a definição local. Localmente significa o seguinte, ou seja, em cada ponto, você vai ter o seguinte, F estrela é definida no aberto UI. Então, eu vou ter uma cobertura, né, definida em abertos UI, tais que a união dos abertos te dá o disco, abertos no disco, né, no disco fechado, ou seja, abertos relativos, né. F está definido em abertos por mapas diferenciáveis, tal que esses mapas são submersões fora de uma quantidade finita de pontos. Tá? Tal que π é submersão em UI menos TI. TI é um conjunto finito de pontos. TI conjunto finito. Então, essas TI são chamadas as singularidades. Tá? Então, fora desse conjunto é uma submersão. Seja definido, é como uma foliação, só que agora não é submersão em todo, você tem que retirar alguns pontos, né? Tipo isso aqui, ó. O mapa aqui que define é x quadrado mais y quadrado, né? Isso é uma submersão fora da origem. Então, é exatamente isso que eu estou falando. Tá? Só que isso não é no disco todo, isso é uma cobertura do disco. Tá? Então, de fato, que eu posso ter, se eu quiser melhorar, eu posso ter meu disco, né? E eu vou ter centros, eu vou ter celas. De fato, eu poderia ter outro tipo de singularidades, né? Não estou pedindo que, eu não estou pedindo que a F tenha singularidades não degeneradas. Tá? Eu só estou pedindo que, fora de uma quantidade finita de pontos, seja uma submersão.
Então, a gente vai dizer que a foliação F estrela é localmente orientável quando ela é dada localmente por um campo de vetores, tá? Esse campo de vetores vai ter singularidades nos pontos singulares da foliação. Claro, T é o conjunto das singularidades, né? T é o conjunto singular da foliação, né? T é a união desses conjuntos. Conjunto singular da foliação. A gente denota assim. Então, ele vai ser orientável quando em cada ponto você vai ter uma vizinhança, tal que nessa vizinhança a foliação é definida por um campo de vetores, né? Se o ponto não é um ponto singular, nesse aberto, o campo também não é nulo, não é singular, e ele é tangente à folha da foliação, né? Se o ponto é um ponto singular nesse aberto, então o campo é singular. O campo é singular exatamente nos pontos que você quer, né? Quando você tem um campo em todo o disco, não localmente, mas em todo, você diz que F estrela é orientável. É a mesma definição de antes, né, de orientabilidade, no caso de campo de linhas, tá? Só que agora eu estou permitindo singularidades, né? Estou permitindo que o campo se anule em alguns pontos, tá bom? Proposição, se eu tenho uma foliação no disco, né? F é foliação no disco, né? Localmente orientável, então ele é orientável. Tá? Se eu consigo que ela seja localmente orientável, então ela é orientável. E essa prova é bem bacana porque entra um assunto bonito que é chamado partição da unidade. Para quem já ouviu falar, é conhecido, mas pode ser novo para algum de vocês. E como a prova? Vamos fazer a prova. Então, o primeiro passo é você mostrar que eu posso cobrir meu disco. Eu sei que a foliação é localmente orientável, então eu tenho uma cobertura do disco. Tá bom? Cobertura. E tenho campos, né? YI, campo em UI. Campo em UI. Tá bom? Agora, eu vou diminuir a minha cobertura para supor que as interseções são conexas, tá? Então, podemos supor o seguinte. Podemos supor. Primeiro, as interseções são conexas. Isso é fácil, você diminui os abertos, se for necessário, o interseção J é conexo. Tá bom? Segundo, nos pontos de interseção, fora das singularidades, claro, porque nas singularidades os campos se anulam, né? Em U interseção UJ menos o conjunto finito de singularidades, os campos YI e YJ têm o mesmo sentido. Eles são campos paralelos, né? Porque os dois são tangentes à foliação. E eu posso supor que os dois têm o mesmo sentido. Tá bom? Como eu faço isso? Eu fixo um ponto. Eu tenho aqui o aberto U1. U1. Eu fixo um ponto, P1, no aberto U1. E eu chego em qualquer outro ponto do meu disco, né? Ponto aqui. E eu posso cobrir esse caminho, né? Por abertos. Onde eu tenho campos, né? Vamos supor que esse aqui é justamente o 2. Esse aqui o 3. Tal. O livro chama L1, L2, porque eu não sei se são exatamente nessa ordem, mas eu vou supor que é essa ordem mesmo, tá?
Então, o que acontece? Nessa interseção, tem alguns pontos que você tem que tirar, que são as singularidades, né? Mas você sabe que essa interseção é um conexo. Se você tira de um conexo uma quantidade de pontos, continua sendo conexo. Tá bom? Então, nessa interseção, eu tenho o seguinte, né? Eu tenho que y1, eu tenho que o campo y1, fora das singularidades, claro, né? É y1 em Q, né? Se eu tenho Q na interseção, ponto Q aqui. Melhor escrever, né? Toma Q aqui. 1 interseção 2 menos T. Então, esse campo é paralelo ao outro. Porque os dois são tangentes à foliação. Tá bom? Então, essa função, lambda, ela está definida no... Ela está definida na interseção menos T em R. Claramente uma função sem infinito. Os campos são sem infinito, né? Não nula. São não nula. Então, ou ela é positiva ou ela é negativa. Se ele é positiva, eu deixo o y2, já tem a mesma direção. Se ele é negativo, eu troco o y2 por menos y2. Tá bom? Então, podemos supor, trocando se for necessário y2, podemos supor y2 com o mesmo sentido de y1. Bom, podemos supor lambda positivo, né? Tá bom? Se não for positivo, eu troco o y2 por menos y2. Tá bom? Então, eu repito isso, eu faço isso em U2, aí continuo com U3, aí até chegar aqui. Então, eu tenho que, em toda essa parte, nas interseções, eles têm sempre o mesmo sentido. Tá bom? Claro, trocando, talvez eu precise trocar os campos, né? Lembra, se tem sentido contrário, você troca pelo negativo. Tá? Mas o que acontece? Se você perturbar um pouquinho sua curva, nada muda, porque você tem a mesma cobertura, né? Tá bom? E se você perturbar muito? Se você chegar aqui assim, bom, você sabe que o disco é simplesmente conexo. Então, você tem uma homotopia de um para o outro. Então, você vai chegar do caminho azul, desse caminho, no outro, você vai chegar daqui aqui, fazendo pequenas perturbações. Por pequenas perturbações, nada muda. Tá bom? Então, essa construção não depende do caminho que você pegar. E, a partir desse ponto, eu consigo chegar em todo lugar do disco. Então, eu consigo dar um jeito em todo lugar do disco, tá? E consigo que todos os campos nas interseções apontem na mesma direção, no mesmo sentido, né? Direção já tinha, né? Porque eles são tangentes à foliação. Agora eu consigo com que eles tenham o mesmo sentido, tá bom? Agora eu vou construir o campo global. Eu tenho campos y em abertos, tal que nas interseções eles têm o mesmo sentido. Agora eu vou pegar eles e vou colar todo mundo utilizando a partição da unidade, que eu vou explicar aqui, né? O que é partição da unidade? Você tem uma cobertura enumerável de uma variedade qualquer, né? Bom, C pelo menos acho que isso é infinito, mas talvez seja verdadeiro para menos do que isso. Vamos supor que isso é infinito. Isso é infinito, tá? Uma cobertura localmente finita quer dizer que em cada ponto chega a uma quantidade finita de abertos, né? Uma partição da unidade subordinada à cobertura é uma coleção de funções não negativas para cada aberto, é uma coleção enumerável, tá? Tal que o suporte de cada uma das funções está contida no aberto UN, ou seja, eu tenho aberto UN aqui, eu tenho aqui o aberto UN, e a função, ela não se anula aqui dentro.
o lugar onde ele não anula, o fecho, né, do lugar onde ele não anula, suporte, está aqui dentro. Fora de UN, fora do suporte, de fato, ela é nula. Função é zero. Então, ela está definida em toda a variedade, mas ela está concentrada no aberto UN. Tá bom? Lembra que o suporte é suporte de φ são os pontos em M, tal que φ de x é não nulo. Fecho, né? Fecho. E o somatório de todas essas funções dá 1. Particular, cada uma delas está entre 0 e 1. Né? Não pode ultrapassar 1, porque nenhuma delas é negativa. Esse somatório é finito, né? Porque para cada ponto da variedade eu só tenho uma quantidade finita de abertos que contém esse ponto. Tá bom? Então, essa é uma partição da unidade. Sempre existe uma partição da unidade subordinada a uma cobertura. Tá? Então, o que eu tenho agora, na minha situação, eu tenho D coberto por abertos UIs, e em cada UI eu tenho um campo de vetores. Lembra que a minha notação para campo de vetores é essa. Minha notação não, né? A notação standard. Então, eu vou construir o campo. Pega uma partição da unidade subordinada, né? Pega φ1, φk. São finitas, né? A cobertura é finita. Partição da unidade. E eu faço construção. Dessa forma. Que legal, porque, em princípio, os campos estão definidos só em UI, né? O campo está definido só em UI. Mas quando eu multiplico por φi, né? Eu tenho aqui o suporte de φi. Suporte de φi. Fora desse conjunto, o φi vira zero, né? Então, o campo que estava definido em UI, ele pode ser estendido como zero fora do suporte. Aqui vale zero. Isso é infinito. Tá? Esse campo, ele não se anula, o conjunto de pontos onde ele poderia não se anular está contido no suporte. Né? Se você tem um ponto fora do suporte de φi, o φi se anula, portanto, o produto de φi por y se anula também. Tá? Então, esse campo está definido em tudo. φ vezes y está definido no disco inteiro. O y estava definido em i, mas quando multiplico, ele pode ser estendido a todo o disco. Tá bom? Esse é o campo que funciona. Cada um desses vai ser tangente à foliação, essa somatória vai ser tangente, tá? E ele vai ter singularidades exatamente nos pontos onde eu não vou ter mais singularidades, né? Por quê? O que eu vou ter é que as singularidades de... Então, isso é o A, P, as singularidades do campo são os que eu tinha. Eu já meditei, eu acho, né? Isso. Eu não ganhei singularidades. Por quê? Bom, é claro que se eu tenho um ponto onde o campo se anula, um P que está em T, no ponto P de T, né? No ponto onde os campos se anulam, portanto, o campo Y se anula. Tá bom? Agora, se eu tenho um ponto onde algum dos campos não se anula, lembra que eu estou multiplicando por uma função positiva e estou somando vetores na mesma direção, tá? Então, esse vetor não vai se anular. Tá bom? Claro, você poderia estar num ponto fora do suporte, aqui, por exemplo, mas esse ponto vai estar coberto por outro aberto, né? Eu vou ter um outro elemento do somatório que não vai se anular nesse ponto. Tá bom? A partição da unidade, ele permite passar do objeto local, de uma coleção de objetos locais a um objeto global.
Tá bom? Finalmente, para terminar a aula de hoje, uma consequência, né? Se eu tenho uma foliação de codimensão 1 em classe CR, numa variedade M, em M, e eu tenho um mapa de classe CR, tal que os pontos de tangência são não degenerados, então a restrição da foliação é orientável. O pullback da foliação, desculpa, é orientável. Basta mostrar que é localmente orientável, né? Mas isso é fácil, porque lembra, você tem o disco, né? Você tem o mapa na variedade G. Tá bom? Tá aqui a variedade M. Então, para cada ponto aqui, você tem um ponto na variedade P, Q. E esse ponto está numa carta folheada, com sua aplicação distinguida. Pi em R, né? Tá bom? Se eu trago essa carta folheada aqui, que eu chamo de QI, né? Eu trago pelo G, você tem WI, que é G-1 de QI. E nesse WI eu tenho essa composta. Tá bom? Então, as folhas do pullback são as preimagens desse mapa. Pi composto com G. São os níveis, né? A foliação nesse aberto, em WI, F estrela é dada pelos níveis de π composto com G. Quando você tem os níveis de uma função, né? Essa função, em geral, vai ser uma subimersão, mas tem alguns pontos onde ela pode ter singularidades, né? Mas quando você tem o nível de uma função, você sabe que o gradiente da função dá o vetor normal, tá certo? Então, se eu pego aqui um nível, se eu pegar aqui um t, pegar aqui um nível, né? Isso aqui vamos chamar de GI, tá? Então, essa curva aqui seria GI a menos 1 de t. O gradiente é o vetor normal, né? Então, o vetor tangente é o seguinte vetor, né? Se eu considerar o seguinte campo, a derivada de GI em relação a Y menos a derivada de GI em relação a X. Isso é um vetor que é tangente às curvas e que ele vai se anular justamente quando o GI tem um ponto singular, né? Ele vai se anular se por exemplo, P for justamente um ponto singular. Ponto singular quer dizer que a diferencial de GI é zero, ou seja, o gradiente é zero. Portanto, esse vetor YI, né, define F estrela em W. Então, é localmente orientável. Portanto, pelo teorema anterior, é orientável. Então, já temos a metade do caminho percorrido, né? Já modificamos e já sabemos que tudo isso pode ser dado por um campo de vetores. Agora é só estudar teoria qualitativa de campo de vetores no plano. Tá bom? Então, eu vou terminar a aula de hoje por aqui. A gravação.